lição de número 6 tem por título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Já foi lido o texto áureo, já foi feita a leitura da palavra. Os objetivos da lição é ressaltar a sinceridade e o arrependimento como duas virtudes importantíssimas para o cristão. E os objetivos específicos no ponto 1, interpretar a parábola do fariseu e do publicano. No ponto 2, apontar os males do farisianismo e da hipocrisia. E o ponto 3, contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu. Essa leitura, essa lição, aliás, irmãos, ela vai ressaltar para a gente, a todos nós, acerca não só da importância da oração, mas a maneira como nós oramos. Há duas características importantíssimas que não podem faltar quando nós nos dirigimos a Deus. Essa lição aqui ela é bem reflexiva por alguns motivos. Por exemplo, todos nós reconhecemos a necessidade da oração. Todos nós sabemos por que nós temos que orar e sabemos que a oração é indispensável para a nossa vida. Porém, irmãos, a Bíblia diz que muitos pecam por falta de conhecimento. E é interessante. E outra máxima da Bíblia e também da educação secular diz assim, que só há educação quando há mudança de comportamento, né? A evidência de que a pessoa está educada é quando ela muda a sua maneira de se comportar, né? E é bem interessante isso. Quer ver? Vamos pensar um pouco antes de entrar nas entranhas da lição. Por exemplo, você imagina que todos nós oramos. Agora, como é que nós estamos falando com Deus? Porque para você se dirigir a uma autoridade secular, você tem que usar um pronome de tratamento. Por exemplo, um documento que vai para um juiz de direito, se não tiver o pronome de tratamento adequado, o documento não é aceito. Para se referir até pouco tempo, para se referir a um juiz de direito ou magistrado no tribunal, você tinha que dizer excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, senão ele não dava ouvido ao que você ia falar. E você observa que todas as autoridades seculares, a gente tem um pronome de tratamento, né, para se dirigir a elas. Agora você já observou que as pessoas não levam em conta o tratamento adequado que nós temos que ter, o pronome adequado que nós temos que ter quando nós nos referimos a Deus? Eu estava dando aula do discipulado ali para os irmãos, e essa semana, e a gente estava falando da autoridade de Deus, e da nossa posição como servos. Eu disse assim, o que é que vocês acham? Aliás, no final da aula, eles disseram, pastor, a gente estava assistindo o DVD do pregador, que dizia assim, Senhor, eu só prego, olha a autoridade do homem, eu só prego se o Senhor colocar um anjo do lado direito, um anjo do lado esquerdo e um anjo aqui atrás, né? Você vê a autoridade do homem, eu só vou pregar se o Senhor fizer isso, senão eu não prego. Então, por exemplo, é a questão da lição de hoje. O fariseu, ele estava orando no templo, mas a questão é como ele estava orando, o que ele estava fazendo. Então você observa que o fato de não estar no templo não nos credencia a estarmos de uma maneira agradável a Deus. Como nós estamos no templo? Como nós estamos nos dirigindo a Deus? Você já viu? Eu estava num congresso de mocidade, eu fui chamado para pregar, convidado, e lá no congresso de mocidade, um dos líderes da igreja falou assim, olha, não importa como vocês estão aqui, o mais importante é que vocês estejam aqui. Daí eu fui obrigado, lá no meio da pregação, dizer assim, olha, se Jesus voltar e vocês estiverem dentro da igreja, mas com os costumes do mundo, não vai adiantar nada, vocês vão ficar. Tem que estar na igreja de uma forma agradável a Deus, de uma forma que agrade a Deus. Então, a lição de hoje, a parábola do fariseu e do publicano, ele vai nos destacar duas dessas características
que são muito importantes quando o assunto é oração. Mas eu vou me deter a lição a partir de agora. Então, a parábola do fariseu e do publicano é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E ela vai mostrar que a dependência, mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de justiça própria, é a base para a resposta da oração. Você imagina que você vai se colocar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui, mas olha, Deus, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou autossuficiente, eu já tenho o meu passaporte carimbado para ir morar no céu, agora eu só quero que o Senhor me leve. Daí Deus vai dizer assim: não, esse homem não precisa de Deus, não precisa de mim, né? Ele já tem tudo, ele já é tudo, ele já pode tudo, então para que ele quer Deus? Não é? Vocês já estão conseguindo entender a questão? Ela aparentemente é fácil, mas ela é bem reflexiva. Então é assim, muitas pessoas acreditam, eu vou ler só a introdução da lição. Diz assim: muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Contudo, na contramão da meritocracia religiosa e dentro da gloriosa graça de Deus, que faz cair chuva sobre os justos e injustos, a lição de hoje nos ensina que o que Deus quer é que nossas orações sejam permeadas de sinceridade e arrependimento. Quando oramos a Deus, devemos confiar em quem Ele é e não em quem nós somos. Jesus ensina que são felizes e humildes de espírito aqueles que reconhecem sua real condição diante de Deus. Por isso, hoje vamos falar sobre sinceridade e o arrependimento para com o Senhor. Olha, irmãos, inclusive esse sentimento, quando o autor fala de meritocracia é aquele sentimento falso de que você é merecedor de alguma coisa. Lembre-se sempre que nós estamos falando de obra espiritual. E o que acontece, irmãos, o que faz com que as pessoas achem que mereçam alguma coisa, é porque elas confundem sempre a secularidade com a espiritualidade. Por quê? Porque dificilmente alguém se preocupa em ensinar sobre espiritualidade para as pessoas. Por exemplo, vou falar de uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. Vamos supor, o amor. Quando fala de amor, Gesiel, eu amo você, né? Eu estou falando do amor de Deus. O que é o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que eu estou me referindo é a capacidade de Deus, que Deus colocou no meu coração, porque eu sou templo de Deus e morada do Espírito Santo, para conduzir Gesiel à presença de Deus, à presença dele. O amor de Deus é aquele amor que conduz as pessoas à presença dele. E para isso suporta, para isso é persistente, para isso tem algumas características, entendeu? Agora, para o mundo, o que é o amor? E você vê que as pessoas confundem. Se eu disser assim, se eu disser, Jair, eu amo você, aqui dentro o povo vai entender mais ou menos o que eu quero falar. Porque uma linguagem faz parte do nosso cotidiano, embora as pessoas não entendam muito. Agora diga aí, irmão Júnior, se o homem lá do bar entende, escuta eu falando, Jair, eu amo você, e dou mais um abraço em Jair. O que é que ele vai dizer, irmão, assim? Já vai para, né? Já vai para bala, é verdade, né? Vai dizer assim, eu não sei não, esse pastor aí, né? Esse pastor da Assembleia de Deus ali, ama o irmão e fica mais abraçando ele, né? Eles já vão pensar outra coisa. Mas na igreja é diferente. Então você vê, lá fora, no nosso trabalho secular, a gente ganha pelo que a gente faz. Se você trabalha o seu horário de expediente, quem trabalha em empresa, vai ganhar aquele salário. Se passa do horário, ganha um adicional. Não é verdade? Quem trabalha por conta própria, ganha pelo que produz, pelo que faz. Agora, na igreja é diferente, porque na igreja a obra é espiritual. E Deus, sabendo dessa questão do merecimento, Ele diz assim: porque é pela graça que vocês são salvos.
Vocês são salvos não é por mérito de vocês. É quem proporcionou a possibilidade de você ser salvo foi Deus. E como foi que Deus proporcionou isso? Entregando Jesus na cruz do Calvário, que é o que nós chamamos de graça, algo que nós não merecíamos pela nossa situação de pecado. Aí Deus foi e entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Favor imerecido, a graça de Deus, não é? Aí o texto diz: pela graça vocês são salvos. Agora, qual é o meio de você alcançar a graça? É pela fé. O meio é fé. Por meio da fé, você precisa crer no sacrifício de Cristo, não é assim? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não vem de obras. Aí vem a nossa lição, ó. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quem proporcionou a possibilidade da gente morar no céu um dia foi Deus. E isso não é porque eu trabalho muito para Deus que eu vou morar no céu. Eu posso trabalhar muito na igreja e ter uma vida de pecado. Quando Jesus voltar, eu ficar. Não é verdade? Então eu preciso crer em Jesus e andar conforme a vontade dele. Então os irmãos veem que tem uma diferença. Agora vocês concordam que muita gente está parando no caminho por causa do que o autor chama de meritocracia? Pessoas até chegam para a gente, para a liderança da igreja, e dizem assim: ó, eu faço isso, e você não me dá valor, que nem o irmão mais velho, o filho pródigo, né? Daí vem um pecador e você já dá valor para ele, já bota ele lá para trabalhar. É o sentimento de merecimento. Às vezes o pastor Sérgio está falando para a gente lá no Templo Central, e ele diz para os pastores: cuidado com o sentimento de meritocracia, de merecimento, de que por fazer muito você reivindica a salvação, quando para ser salvo não é fazer muito, é crer e ser obediente aos mandamentos de Deus. Então está aqui um problema dos fariseus, é que os fariseus se achavam merecedores da salvação, merecedores da fé, merecedores dos favores de Deus, pelo fato deles serem radicais, deles serem seguidores assíduos da lei. Então, o primeiro ponto da lição é justamente a interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Preste bem atenção. Essa parábola, segundo o autor, ela é uma narrativa indireta simples, ou seja, compara dois personagens. Aqui nós vamos comparar o fariseu e o publicano, não é? E vamos extrair características de cada um para ver as lições que a gente vai tirar daqui. A parábola que vai anteceder os fariseus e os publicanos é a parábola do juiz iníquo, onde Jesus nos coloca no coração a conscientização da necessidade de orar. Agora, nessa parábola, o objetivo é ensinar a atitude correta na hora da oração. E a gente aqui já está falando algumas coisas. Por exemplo, o pronome de tratamento adequado. Irmãos, vocês concordam que muitos ruídos na comunicação é por causa do pronome, da forma de falar? Eu vou falar de mim, mas como eu estou vendo pessoas mais antigas que eu aqui, com certeza alcançaram tempos melhores que os meus. Eu estudei, irmão Jairo, Educação Moral e Cívica na escola. Eu estudei OSPB, né? Organização Social e Política Brasileira, né? A irmã Mariana Rindo estudou também, ó, mais velha que eu. Aproveitar que Márcio está aqui, vou falar mal da senhora, ó, né? Irmão Júnior está rindo também, os irmãos estão se denunciando. Mas na Educação Moral e Cívica, a gente era disciplina onde nos ensinava a conviver em sociedade, como atravessar um trânsito, não é? Como se dirigir às pessoas. Por exemplo, se a pessoa é casada, deve ser tratada como senhor e senhora, independente da idade, não é? Por exemplo, as autoridades, como se referir às autoridades. Então, a lição de hoje, a educação moral e cívica falava das atitudes, não é? Nos relacionamentos pessoais. Então, a lição de hoje, ela vai falar justamente sobre a atitude correta na hora da oração. E isso é interessante, irmão. Isso aí a igreja precisa aprender. Você vê, quanto mais reverente a igreja, mais poder do céu Deus manda. Senhor,
Tu és, né? Senhor, tu és um Deus. Não, o Senhor é um Deus maravilhoso, né? Senhor, usar pronomes que exaltem, que demonstrem a superioridade de Deus. Senhor, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou sair da igreja. Vai se desviar, né, irmãos? E se brincar, vai suicidar, porque está se referindo a Deus de uma maneira errada. Então, olha só. Então, agora vamos falar de atitude, e agora nós vamos falar que além de perseverar na oração, nós temos que ter atitudes corretas diante de Deus. Então, vamos aprender rapidamente aqui, de forma bem superficial, quem eram os fariseus. Vocês vão ver que os fariseus, eles tinham características externas, características sociais, que colocavam eles num patamar de santidade bem maior do que o nosso. Por exemplo, os fariseus era uma das principais seitas do judaísmo. Aí a lição diz, eles eram muito mais numerosos que os saduceus, e eles tinham uma influência muito grande entre o povo. Vá vendo as características dos fariseus, não é? Os fariseus, eles insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos dos judeus. Então você vê que os fariseus eram pessoas aparentemente extremamente corretas no templo, não é? O que eu vou reclamar de uma pessoa que é radical? Por exemplo, vamos pegar a nossa denominação, a Assembleia de Deus. Falam muito mal das mulheres, né? Mas não vou pegar as mulheres não. Eu vou pegar os usos e costumes em relação aos homens, não é? Vou pegar em relação aos homens. Qual é o nosso padrão assembleano, sem criticar, mas assim colocar de uma forma a trazer para o nosso cotidiano, não é? Como é que deve ser um obreiro assembleano? De terno e gravata, não é? Como eu estou aqui, todo arrumado, terno e gravata, barba feita, cabelo cortado, não é assim, irmão? Não é nosso padrão? E você olhar para uma pessoa dentro do padrão, assim, visual, de que você vai acusar ele? Daí o homem chega no microfone, faz uma oração bem eloquente, abre a Bíblia, muda até a voz, né? Deus, né? Muda até a voz. E aí o que você vai acusar essa pessoa? Eu estou dizendo para os irmãos entenderem que eram os fariseus. Eram pessoas radicais na lei, no cumprimento da lei, das tradições, dos anciãos. Fariseu significa separados. Você imagina, olhar para o povo assim e dizer, imagina aí, Amarildo, a gente olhar para a nossa igreja aqui e dizer, vamos olhar aqui, irmãos, está aqui, ó, esses dois primeiros bancos aqui é o banco dos separados, ó. Veja que tem pouco separado, porque o primeiro banco está vazio. O segundo só tem ali irmão Jairo e irmão Eloy, né? Tá ali, são os separados. Daí você olha para um grupo de pessoas dentro da sua igreja, está lá os separados, que significa que eles são, né? Depois de Deus, meu irmão, tá ali, são os caras, é ou não é? Então você vê, eram os fariseus, né? Era uma classe identificada não somente por ser separada entre os povos, mas também eram separados no meio dos próprios judeus. E até nos procedimentos, irmãos, eles eram extremamente radicais. Imagine, ó, antes o autor ele faz aqui algumas menções, ó, ele diz, antes das refeições, lavavam se lavavam antes de fazer as refeições. Eram pessoas extremamente metódicas, não é? Extremamente ali radicais em tudo que iam fazer. O autor destaca algumas coisas minuciosas que eles faziam. Aí você vai ver, não eram pessoas admiráveis no ponto de vista religioso. Agora você vai pegar os publicanos. Imagine aí os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos também geralmente eram judeus e eram cobradores de impostos. Quem é aqui que gosta de ser cobrado? Com toda sinceridade, quem é aqui que quando atrasa uma conta gosta de receber aquela ligação? Senhor, sua conta se encontra em atraso. Tem até a história quando eu cheguei aqui em Joinville, eu estava lá no discipulado, e tinha um servo de Deus lá fazendo plantão, que eu não vou dizer quem era, nem vou fazer menção ao título dele, mas ele atendeu o telefone e disse assim, olha, bem alto, isso aí tem um vozeirão. Daí todos os setores ali da sede eu via quando ele atendia o telefone. Daí ele atendeu o telefone, está repreendido, em nome de Jesus, aquele vozeirão. Daí a segunda vez atendeu o telefone, Satanás, você está ligando para mim, mas as portas do inferno não
telefone. Aí a terceira vez, cala do inferno, não sei o que. Daí a quarta vez eu disse, olha, abençoado, deixa eu atender esse telefone, pelo amor de Deus. Eu me levantei do lugar, fui lá, peguei o telefone. Quando eu atendi, irmão Júnior, era a gravação. Aí a moça disse assim, GVT informa, a sua conta encontra-se atraso. Daí eu disse, olha, sem vergonha, isso aqui é uma gravação da operadora, vai embora pagar a sua conta que você está devendo. Não é? Ninguém gosta de receber ligação de cobrança. Agora você imagina, não é que geralmente a pessoa que cobra ela é xingada, por mais que ela não tenha nada a ver com a sua culpa. Agora você imagina que os publicanos eram um grupo de pessoas que geralmente eram judeus e que eles tinham por característica serem cobradores de impostos para os romanos. Ó, se tiver muito frio, vocês falam ali com os irmãos, com Jairo, com Sidney, com Adriano, viu? Não, eu estou vendo as irmãs passar a mão nos braços ali. Se tiver muito frio, faça um sinal para ele ali, que a gente ligou para amenizar o calor. Para mim aqui tá bom, pode deixar isso aqui gelando, que eu sou acostumado, estou preparado. Então olha só, então você vê, os publicanos cobravam impostos por romanos. Os publicanos, irmãos, eram os traidores da história, né? Eles cobravam impostos por romano, para as pessoas que oprimiam o povo de Deus. Então eram traidores, né? Eram judeus que no lugar de proteger os judeus, iam cobrar impostos por romanos. Então você vê que os publicanos eles eram muito mal vistos. Eram tidos como traidores e apóstatas. Tá certo? Apostatar da fé é você, uma vez tendo conhecimento da fé, você negá-la de sã consciência. Então os publicanos eram tidos como apóstatas e como traidores, porque eles cobravam impostos para a nação que oprimia o povo de Deus. Então você vai fazendo aí o contraste entre fariseus e publicanos. Eles eram julgados, eram tidos como pessoas de caráter duvidoso, não é? Assemelhados, né? Tem uma hora que ele vai dizer aqui que os publicanos sempre eram assemelhados aos pecadores, aos pagãos e às meretrizes, ou seja, estavam na mesma classe de pecadores. Assim como as meretrizes eram repudiadas, os publicanos também eram, tá certo? Porque eles extorquiam, chegavam a extorquir. Quem não lembra a história de Zaqueu? Um dos chefes dos publicanos, que Jesus foi lá na casa de Zaqueu, não é? Desce depressa que hoje convém que eu repouse na tua casa. E o povo murmurava, como é que Jesus entra, não é? Para participar de uma refeição na casa de um dos chefes dos publicanos. Aí você vê o contraste de Cristo. Cristo foi lá, inclusive pegou um dos publicanos para ser seus discípulos. Por exemplo, Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Era um publicano, né? Então aí você tem o contraste. Um era visto pela santidade e outros eram reconhecidos por serem pessoas santas. E outros por serem pessoas extremamente pecadoras, traidores da nação. Só que agora Jesus compara os dois. E aí você vai ver, em termos da oração, ponto 3 diz assim, que os judeus eles tinham por costume fazer as orações nas horas costumeiras, né? Sempre às 9 e às 15 horas é a hora que eles paravam para fazer a oração. Mas a história e a própria Bíblia diz que mesmo em outros horários, sempre haviam pessoas pelo templo orando. Os irmãos vejam que Jerusalém, o que significava Jerusalém? Jerusalém, desde que a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém, que Jerusalém ficou conhecida como centro da adoração a Deus. Lembra que quando Jesus, antes de ir para o céu, ele olhou para os discípulos e disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Quem estava em Jerusalém entre a Páscoa e a festa das colheitas, eles estavam em jejum e oração, ou seja, se preparando para receber as primícias da colheita. Não é? Por isso que Jesus mandou os discípulos ficarem lá, porque ele sabia que se os discípulos estivessem lá, eles estavam como? Em jejum e em oração. Então, sempre tinham pessoas orando ali. Eu ia fazer uma comparação bem infeliz, mas eu vou fazer não, tá certo? Vou conter minha infelicidade. Mas eu ia dizer só assim, ó. Eu ia dizer, você imagine Juazeiro do Norte. Depois eu vou cortar isso.
Juazeiro do Norte, lá no Ceará, onde tem a estátua de Padre Cícero Romão Batista, né? O homem ruim matou um bocado de gente junto com o Lampião e hoje é tido como santo. Mas enfim, o ano inteiro tem gente indo lá andar de joelho na rua de Juazeiro do Norte, levar perna de madeira para ser curado doença na perna, cabeça, enfim. O ano inteiro tem gente lá, porque para aquele povo, Juazeiro do Norte é o centro da adoração. Assim como para os judeus, o centro da adoração era o quê? Jerusalém. Então, o tempo inteiro tinha gente orando em Jerusalém, tá certo? Só que tem mais um detalhe, ó. O que a parábola diz? Que um fariseu e um publicano foram ao templo orar. Agora você já sabe quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. E a parábola vai dizer que um foi lá, um fariseu e um publicano. Ou seja, o contraste, não é? Um que era visto pela santidade e outro que era visto pelo grau de pecaminosidade, era traíra da sociedade. Mas foi os dois orar no templo, aí na mesma hora. Então, como já foi dito, ó, nos aspectos religioso e moral, reinava no judaísmo daquela época uma grande distância entre essas duas classes. O fariseu era tido como um homem que cumpria a lei com rigor, ou seja, era um homem exemplar, ou seja, tá certo? O publicano era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados. Cadê a irmãzinha? Já foi? Depois a gente ora por ela. Agora que eu lembrei. O publicano era uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios, mesmo sendo equiparado aos gentios. Então essas duas figuras, elas estavam juntas na mesma hora no templo. É o que nos diz a parábola, tá certo? Elas estavam na mesma hora. O ponto de número 2 da lição agora, ela vai trazer a diferença. Os dois, a gente chegou no ponto agora da parábola de saber quem era o fariseu e o publicano. E o que é que eles dois estavam fazendo. Agora, em relação ao fariseu, nós vamos analisar a postura do fariseu. Era para ele ser uma pessoa exemplar. Era para todo mundo olhar para ele e dizer, não, eu tenho que orar como aquele homem ali, porque aquele ali é o cumpridor da lei. Mas primeiro, a postura do fariseu no momento da oração. Então, Jesus ele se detém no fariseu com o objetivo de falar acerca da superficialidade da oração. Irmãos, palavras bonitas muitas vezes indicam superficialidade, você sabia? Por exemplo, você já me viu usar a palavra difícil na hora que eu falo? Já viu? Irmão, eu nunca falei uma palavra em grego quando eu estou pregando aqui para os irmãos. Embora se falasse não fosse nenhum pecado. Mas eu não uso palavras muito difíceis, porque eu estou me referindo à comunicação social. Por exemplo, mas já chegaram pessoas aqui, na hora de pregar, que disse assim, meus irmãos, eu saúdo com a santa, gloriosa, abençoada, exaltada, né? A não sei o que, até chegar na paz do Senhor, né? Então nós estamos aqui nesse conclave santo, né? Para magnificar. Não tem nada demais assim, aparentemente. Mas eu lembro que quando o rapaz falou no conclave santo, um adolescente olhou para mim de lá e disse, pastor, que é conclave? Não podia simplesmente dizer que estava no culto. Irmão, que bom, está aqui no culto com os irmãos, não é? Falar de uma forma simples. Jesus ele começa chamando a atenção para isso. Cuidado, irmão, com a medição de palavras na hora da oração. Sabe o que é oração? É uma conversa sincera com Deus. Terça-feira eu falei uma coisa ali na hora que depois eu fui pensar no que eu falei. Eu nunca tinha falado aquilo, foi a primeira vez que eu falei. Por exemplo, eu disse assim, os irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não estou com vontade de orar, como é que eu faço? Aí eu disse assim, meu filho, você chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu não estou conseguindo orar para o Senhor. Eu disse, seja sincero, diga para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo orar. Me dá palavras para eu orar. Eu disse, quando você está fazendo isso diante de Deus, o que é que você está fazendo? Está orando, não é? Porque a oração, na verdade, é uma conversa sincera com Deus. E você vê que de tanto medir palavras, a gente leva as pessoas a achar que elas não têm condição de falar com Deus.
Não é interessante, né, a gente pensar nisso? De tão bonita que é a nossa oração, a gente pensa que a gente leva o povo a achar que é difícil conversar com Deus. Então, a primeira coisa que Deus chama a atenção em relação ao fariseu é em relação à medição excessiva de palavras. Irmão, oração é falar sinceramente com Deus. O que é falar sinceramente? Eu vou dizer para vocês. Vou dar um exemplo que eu já dei aqui. Lá no presídio, eu vi uma vez um cidadão que estava lá, crente, mas cometeu um erro social e foi preso. Estava lá no regime prisional. E ele disse assim, eu cheguei para ele e disse, eu vi a ficha dele. O que é que ele tinha feito? Um monte de coisa ruim, latrocínio, estupro, né? Um monte de coisa. Daí eu disse assim, por que você está aqui? O que foi que você fez? Ele disse, fiz nada, doutor. Você não fez nada, homem. Mas por que ele prenderam? Não, porque eu tenho a pele mais escura, porque eu sou pobre. Daí me botaram aqui. Eu disse, está certo. Muito bem, querido. Então assim, você vai cumprir sua pena. Né? Fui sincero com eles, vai ter que cumprir sua pena, vou orar por você e tal. Mas depois eu pensei, eu duvido aquele cidadão chegar diante de Deus. Para mim ele disse que não fez nada. Agora, quando ele chega diante de Deus, o que é que ele diz? Senhor, o Senhor sabe que eu matei. Mesmo ele não tendo conhecimento da Bíblia. O Senhor sabe que eu matei para roubar. O Senhor sabe que eu peguei uma mulher inocente, não é? E cometi violência sexual contra ela. Eu ainda estou usando palavra bonita, mas ele vai dizer, o Senhor sabe que eu estuprei ela. Mas não é verdade? Diante de Deus ninguém mente, porque isso é uma conversa sincera com Deus. É assim que deve ser ensinado. Então Jesus chama a atenção, em relação, o fariseu formulava a sua oração. Ele planejava o que ia dizer a Deus. Irmãos, olha, isso é uma coisa tão profunda. Aparentemente isso aqui não tem o que a gente falar, mas olha, isso é uma coisa tão profunda que a gente deve ter na nossa mente o seguinte, que a Bíblia diz que antes que as palavras venham à nossa boca, Deus já sabe. Então é assim, para que formular palavras para falar com Deus se Ele já sabe o que a gente vai falar? Então com Deus a gente tem que ser sincero. É lógico que quando eu vou orar, por exemplo, no microfone, eu não vou dizer os meus pecados, né? Eu dirigi uma igreja que tinha um irmão, que uma vez o irmão dele estava esperando ele na porta da igreja para bater nele. Aí eu disse, por que você quer bater nele? Eu não faço não, ele é uma pessoa tão boa. Não, pastor, que ele fica dentro da igreja falando mal da gente. Eu disse, não, ele não fala mal de ninguém. Eu estava aqui fora, ouvindo ele ali, dando uns berros dentro da igreja. Isso já foi aqui em Joinville, ali na Rua Colombo. Aí ele disse, eu estava ali fora, ouvindo ele dando uns berros dentro da igreja, dizendo assim, abençoa minha irmã, Jesus, tira aquele espírito de Jezabel da vida dela. Abençoa meu irmão. Oh, Senhor, meu irmão prostituído, é um ladrão, tira ele daquela vida. Oh, Senhor, revela a polícia aquela droga que ele tem escondido, enterrado no quintal de casa, bem alto na igreja. Então, logicamente, quando a gente vai orar ao microfone, a gente não fala essas coisas. Mas também, irmãos, a gente deve usar de uma palavra acessível. Aí eu fui conversar com aquele irmão, ó, você quando for orar, ore pela sua família, cite o nome deles. Abençoa, Senhor, meu irmão João. Oh, Senhor, tem misericórdia da vida dele, converte ele. Eu digo, só não diga, Deus sabe, porque Deus sabe, antes que a palavra venha, Ele sabe. Então Ele sabe qual é a iniquidade do seu irmão, não precisa você revelar para a igreja toda. Não é? Também tem que ter cuidado com a medição de palavras. Tá certo? Não, por isso que a gente usa um jornalzinho para orar. E ler o jornalzinho, porque a oração tem que ser sincera. Então, olha só o que é que o fariseu fez. A postura do fariseu. A Bíblia diz, no que a gente acabou de ler aqui, no versículo 11, ó. Diz assim, o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Era assim que o fariseu orava. Então você vai ver, o fariseu, o texto enfatiza a posição distinta e separada do fariseu. Você vê que ele se coloca num lugar aparentemente privilegiado. Eu não sou, Senhor, como aquele fariseu. Quando a gente está aprendendo a ser obreiro, não é? Porque a gente aprende também a ser obreiro. Quando a gente está aprendendo a ser obreiro, a postura de um obreiro.
Por exemplo, a gente aprende que o obreiro, quando ele está sentado na tribuna, ele não cruza as pernas, ele deve evitar cruzar as pernas, só se for um problema de saúde. Os irmãos já viram que eu boto uma cadeira aqui para a irmã Maria Clara? Estou começando a botar. Que ela tem um problema nos braços, e ela disse a mim que ia deixar de vir para a igreja, porque ela se apoiava na Bíblia, assim, com a mão na Bíblia. Ela tem um problema nos braços, que pesa isso aqui dela, ela tem que fazer uma cirurgia agora, e ela sente dor aqui no tórax, e sente muita dor e tem que se deitar. E ela disse que não podia vir mais para a igreja por isso. Aí eu disse, qual é a solução? Ela disse, era ter uma cadeira que eu pudesse botar meus braços. Eu não vou confiar uma senhora numa cadeira dessa de plástico, com toda sinceridade. Tenho medo dessas cadeiras, só a graça de Deus. Então eu pego uma das minhas cadeiras ali em casa e boto ali, para ela sentar e apoiar os braços, né? Isso aí é uma situação, é um caso de saúde. Agora o obreiro, quando ele senta na tribuna, a gente orienta, evite cruzar as pernas, só se for um problema de saúde, se não for, não cruze. Por quê? A perna cruzada, de frente para as pessoas, transmite uma impressão de superioridade. É como se você fosse superior às pessoas que estão lhe ouvindo. Entendeu? Quando na verdade na igreja a ideia não é essa, né? A ideia do obreiro é que ele foi separado para fazer a obra de Deus. Uns participam do culto glorificando, orando, intercedendo. Outros, além de orar e interceder, têm responsabilidades, que são os obreiros. Diante de Deus, todos são iguais. Não é assim? Apenas tem um tem mais responsabilidade que o outro. Você vai ver a postura do fariseu. Vamos lá, o fariseu estava num lugar separado. Aí, ele postou-se de maneira que chamava a atenção de todo mundo para ele. Sabe por quê? Diz aí a lição, ele ora como todos os devotos judeus. Como é que os devotos judeus oravam? Vamos lá, eles oravam de pé, com os braços erguidos. Isso é o fariseu orando, e ele fez todas as orações, irmão Daniel. Ele estava de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. O que é que ele fez? Ele seguiu todo o ritual. Ele agradeceu a Deus, ele agradeceu a Deus, ele agradece a Deus. Então essa é a forma clássica da oração judaica, o louvor e o agradecimento a Deus. Foi o que o fariseu fez, tá certo? O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens. Em seguida, porque ele é rico em obras e benfeitorias. Olha só o que o fariseu fez. Vamos parar aqui, irmão, vamos lembrar do versículo bíblico. Aquele que abre a boca e diz que não tem pecado é... Quem lembra? Mentiroso. Muito bem. E a Bíblia mais na frente diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Olha só, vamos examinar a atitude dos fariseus. Agora o segundo ponto, uma oração comum. Tá certo? Então é uma oração comum. Alguns autores mostram exemplos de oração cujo teor é similar ao dos fariseus da parábola, né? Isso porém não justifica a atitude e nem a torna aceitável. Imagina aí, irmão, se a gente fosse fazer a mesma oração todo culto. Você nem pensa, você fala automaticamente, né? Eu estava conversando recentemente de um sentimento que eu tenho no coração. Eu conversando com... os irmãos sabem que essa semana comemorou o centenário de 62, não foi, irmão João? Centenário ali de 62. E eu estava vendo um grupo de ex-militares chegaram marchando e cantaram o hino do exército brasileiro, não é? Nós somos da pátria amada, fiéis soldados. Lembra, irmão João? Por ele amado, né? Arrepia, né? Então chegaram ali. Depois chegou um grupo de soldados que vinha do acampamento, tudo cansado, sujo de lama, de barro, com fuzil sujo. Daí se colocaram ali diante do palanque, chegaram marchando, vibrando. Daí chegaram na frente do palanque oficial onde estavam as autoridades e começaram: a paz queremos com fervor. Me diga uma coisa, será que aqueles homens sabiam o que ele estava cantando? Só quem passou por aquilo ali entende. Não sabia não, mas ele não medita, ele não sabe o que ele está falando, que palavra que ele está mencionando. Ele sabe que ele tem que cantar aquilo. Se a gente repetisse a mesma oração todo culto, eu vou falar uma coisa por irmão, seria semelhante àqueles homens ali.
nós seríamos soldados, que nós somos, alistados no exército celestial, e que a gente não sabia o que estava falando. Vamos falar aqui, não é, irmão? Eu não vou falar o nome da personagem mais comum da idolatria, não é? Embora nela não foi achado mácula nem pecado. Mas vamos supor que eu falei irmão João, vamos supor que o santo do dia hoje é irmão João Ademir. Daí vamos orar para o irmão João Ademir, todo mundo orando. Daí a gente começava, irmão João, 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 irmão João. Diga aí, irmão assim. Né? E que ia dar essa nossa oração, não é? Na verdade, vocês estão entendendo? Era uma mera repetição. Aí todo mundo ia fazer a mesma coisa. Mas não é? Daí eu já vi aqui, ó. No entanto, a gente vê na nossa igreja como é bonito, não é? Ontem no final do culto Deus derramou uma glória, não foi, irmãos? Depois da ceia, coisa bonita, a igreja adorando a Deus. Daí Deus usava os profetas para ir lá, ó, orar pelos irmãos, e quando saiu os irmãos ficavam chorando. Não é bonito isso? É a oração que provém de Deus. Então você vai ver, os fariseus, não dá para ir muito adiante dessa história. Era uma oração, o fato deles estarem repetindo, irmão, veja que é interessante. Pode até ser uma oração bonita, a vã repetição. Pode até ser uma oração bonita, mas não significa dizer que é uma oração que seja aceita. Não é interessante? Dá uma pregação longa, né, essa história? Agora vamos lá, o terceiro ponto. É uma oração arrogante. Então o fariseu diz respeito de si mesmo. O que ele rigorosamente verdadeiro, mas que o motivava a orar, era completamente errado. Então você vê, o fariseu ele fala acerca de si mesmo. Não existia no fariseu nenhuma consciência de pecado, nem da necessidade, nem da humilde dependência de Deus. Veja como o fariseu orou. Olha o texto bíblico aí do início da lição, versículo de número 11. Olha só como ele orou. Jesus que está falando. E o povo orava para o fariseu como um exemplo. Aí o fariseu chegou lá, ó, aparentemente uma coisa bonita, e que Deus estava recebendo. Ó Deus, graça te dou. E ele diz assim, como é que a gente chega diante de Deus? Senhor, abençoa a minha vida, perdoa os meus pecados, me ajuda, me dá força. Né, irmão Daniel? A gente se coloca numa situação de dependência de Deus. Mas o fariseu ele chegou e disse assim, ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, que são roubadores, né? Ou seja, eu não preciso de ti não. As obras da carne é para todo mundo, menos para mim. Não é isso que o fariseu está dizendo? Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou nem como aquele publicano ali. Eu falei para os novos convertidos uma coisa interessante, irmão, essa semana. Eu disse para ele que a igreja já sabe, mas a gente fala para os novos convertidos no discipulado porque eles não sabem ainda. Daí eu disse para eles assim, olha irmãos, as obras da carne, a Bíblia foi escrita para a gente, para os crentes. Jesus chama a atenção, quem anda na carne pratica a obra da carne. E quais são as obras da carne? Impureza, lascívia, prostituição, né? E começa a falar lá, e coisas semelhantes a essa. Tem uma lista longa, malícia, né? Tem uma lista longa ali. Agora diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a felicidade, a longanimidade, né? E começa a falar a fé, a mansidão, a temperança, vai falando das virtudes do fruto do Espírito. As obras da carne, elas foram escritas para a gente. Quem é aqui, irmão, que não é tendencioso à desonestidade? Quem é aqui que não é tendencioso à prostituição? Ah, pastor, eu não sou não, o pastor está pegando pesado. Eu vou dar um exemplo para você, ó, só tem adulto aqui. Vou até afastar um pouco do microfone. Quem é o homem que quando passa uma mulher na rua ele não olha para ela? Me diga quem é o santo. Quem é a mulher que também não olha? É verdade. Uma vez eu falei com os irmãos, eu estava num ponto 11 com Thaisa, chegou uma mulher, irmã Ivete, uma irmã da igreja, começou a olhar para Thaisa. Thaisa é esse púlpito, ela é pequenininha. A irmã. Aí Thaisa ficou meio envergonhada e veio para trás de mim. A irmã já que deu a volta. Né? Aí Thaisa disse, mas e agora? Eu disse, vai clamando o sangue de Jesus, mulher. Né?
É verdade, reclamando que isso aí pega, né? Mas não é, irmãos? Nós somos tendenciosos. Agora, qual é a diferença da gente para as pessoas que não têm Deus? Vou explicar isso. Nós somos tendenciosos às obras da carne. A diferença é que nós temos o Consolador habitando no nosso coração. Se nós não tivéssemos, nós caíamos nos delitos da carne. Mas nós não caímos porque o Consolador está conosco. Não é assim? Essa é a diferença. Então, a oração do fariseu ela era arrogante. Ele não motivava, ele não tinha pecado. Não existia nenhuma consciência do pecado. O autor, olha a ironia que o autor da lição faz. Ele diz assim, o autor ele diz, o fariseu quase que comete a loucura de parabenizar. Olha só, vou ler a frase do autor da lição. Ele diz assim, o fariseu quase que comete a loucura de parabenizar Deus por ter um servo tão excelente quanto ele. Né? Ele quase diz assim, parabéns Jesus, que o Senhor me tenha. Parabéns que o Senhor tem aqui um profeta de Deus na terra, né? Então olha só, isso é terrível, irmãos. O centro da oração, você observa, o centro da oração do fariseu, a oração arrogante, o centro da oração é o que ele faz e não o que Deus faz. Outra característica, a oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é. Em seguida, ele passa a destacar as obras mais excedentes, ou seja, as mais que ele realiza. Excedia o jejum prescrito na lei, acrescentando a prática anual, mais 2 jejuns semanais. Outra coisa, excedia o dízimo normatizado pela lei, chegando a separar o dízimo dos temperos e condimentos. Então, ele realmente agradece por ser quem ele é, mas contente com isso, agradece também pelo que supostamente faz para Deus. Então, você vê o problema do fariseu. Às vezes a gente não pensa que está fazendo a coisa certa. Quem sabe, irmão, não tem no nosso coração um sentimento que a gente merece mais bênção que os outros porque a gente faz mais coisa. Por exemplo, eu já falei da irmã Maria Clara, ela não está aqui agora. Eu vou colocar ela no meio da história, não vou falar mal da irmã não. Quando eu vi que a irmã Maria Clara apareceu ali, eu olhei para um lado, estava os obreiros orando. Olhei para outro, aqui estava Samuel chorando, Eduardo estava ali no computador, estava todo mundo ocupado, os músicos estavam preparados para cantar. Aí o que é que eu fiz? A Maria estava ali atrás no canto dele, eu me levantei e fui lá pegar a cadeira. Tem alguma coisa demais eu fazer isso? Daí eu voltei e coloquei a cadeira ali. Quando eu me sentei, veio um irmão no meio da igreja, não sei se você lembra dessa cena, mas ele foi lá no meu ouvido e disse, olha pastor, não é que o pastor está fazendo isso não. Eu disse, por quê? Não, isso aí tem que mandar um obreiro fazer. Pastor não é para fazer isso não, pastor é para ficar sentado. Eu digo, miserável inimigo usa povo dentro da igreja. Não é triste do pastor que deixou de ser diácono. É muito triste o pastor que perdeu a sensibilidade de colocar uma cadeira para uma irmã idosa da igreja sentar. É a história do fariseu, irmão. Cuidado com a sensação de merecimento. Eu sei que os irmãos aqui são tudo maduros, por isso que eu vou falar o que eu vou falar agora. Aqui eu tenho alguns presbíteros, meu marido, irmão Eloy, irmão Júnior, irmão Daniel, né, irmão Irimar. Tem alguns presbíteros aqui, mas eu vou falar porque eu sei que eles são crentes. Mas eu estava num lugar, irmão Júnior, onde a pessoa foi chamar o irmão e disse assim, irmão fulano. Ele não olhou, irmão fulano, era um jovem da igreja, irmão fulano, gritava, e ele não olhou, irmão fulano, presbítero. Aí ele fez assim, pois não. Já pensou? Mas é verdade, irmão, é a sensação de merecimento, é a falsa sensação de merecimento, de achar que pelo que muito pelo aonde muito chegou, deve ser mais servido. Alguém disse uma vez, por que o pastor tem que estar metido em tudo? Por que o pastor tem que ir lá, ver se as classes estão funcionando, se tem um superintendente? Para que o pastor tem que visitar os ensaios dos conjuntos? Para que o pastor tem que ir nos círculos de oração? Para que o pastor tem que fazer isso tudo? É a função do pastor, meu irmão, é servir. Ele tem que ir lá e ver se está tudo certo, não é? Se não tiver, ele tem que ir lá e tem que consertar. Pois não, irmã Mariana?
Perfeitamente, não para ser servido, né? Ele veio para servir. Ele que é o Filho unigênito de Deus, que é Deus, né? A gente aprende no discipulado que Jesus é Deus. É verdade. Então você vê, ó, isso a gente aprende com os fariseus. Agora olhe para os publicanos. Vamos lá, o ponto 3 para a gente terminar. Quantos minutos eu tenho, Cid? Quantos minutos eu tenho? 20? 15? Bom, quase que eu acertei, ó. Vamos lá, irmão, olha para mim. Em 15 minutos vamos terminar. Ponto 3. Agora a oração do publicano. Me diga uma coisa. Imagine a gente, vamos parar aqui a lição. Aí você vai imaginar que o altar da igreja ali é o templo. Olha só, o altar da igreja é o templo. Daquele lado ali tem um fariseu orando. E a gente já aprendeu as características do fariseu. Daquele outro lado tem um publicano, o traíra, né, da história, o traidor, o cobrador de impostos, o injusto. A gente olhando assim, quem é que vai encher mais os nossos olhos? É ou não é o fariseu? É o cumpridor da lei. Aí Jesus, ele proferiu uma parábola. Agora você vai ver, a gente aprendeu como o fariseu estava no templo. Agora olha o publicano. Publicano, o autor diz, ele parece não estar muito à vontade no local do culto. Porque você vai ver no versículo 13 assim, ó. O publicano, porém, estando de pé, de longe, olha só como o publicano estava. O publicano estando de pé de longe. Ou seja, você já viu uma pessoa quando ela entra aqui, que ela não se acha digna, o que é que ele faz? A pessoa entra assim, encostado no cantinho da parede, né? E senta no último banco lá. Se tiver uma cadeira lá pertinho do degrau, prestes a cair, despencar ali, ele senta. Não é verdade? Você vê que era o publicano. Olha o que a Bíblia diz. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Porque como é que os judeus oravam? Que a gente aprendeu? Com as mãos para cima e olhando para o céu. É ou não é? E como é que estava o publicano? Ele estava se achando tão incapaz de estar ali, que a Bíblia diz que ele nem ainda queria levantar os olhos ao céu. E ainda assim batia no peito. Olha só, olha a atitude. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não é interessante, irmãos? Você vai ver na postura, né? Tem misericórdia de mim. Antes da gente ir para a interpretação de Jesus, a gente vai voltar à lição e ver, ó, os judeus. Chega, onde é que eu estou? Está aqui. Ele não está apto nem mesmo a assumir o comportamento normal de quem ora. Enquanto estava todo mundo com as mãos para cima orando e olhando para o céu, ele estava lá no canto, acabrunhado, no lugar de estar com a mão para cima, estava batendo no peito e dizendo, pedindo misericórdia a Deus porque era pecador. Isso Jesus está proferindo uma parábola. Lembre que o cenário é esse. E ele, na parábola, Jesus ele cria o personagem do fariseu orando e do publicano orando. Daí na parábola de Jesus, isso foi Jesus que falou. O publicano bate no peito como aquele que está numa situação de desespero e suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Com profunda dor ele exclama: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nessa breve, porém sincera oração, a ênfase recai sobre a palavra, o que, irmãos? Pecador. Não é interessante isso? Aí, ó, a sinceridade e o arrependimento. Veja que a lição todinha foi para chegar aqui, ó. A sinceridade e o arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. Então aqui o autor ele não cita a palavra do grego, mas ele diz assim: o termo grego utilizado é uma expressão forte e definida para uma contrição dolorosa e arrependida. Não é? Ou seja, ele estava ali com dor, sentindo dor. Senhor, tem misericórdia, né? Eu sou um pecador. Não é o que todo mundo dizia dele? É um traidor, é o que a sociedade falava. Daí ele diz, ó, o publicano sequer consegue formular muitas palavras. Porque, irmão, essa é ou não é a oração sincera?
Qual foi a oração do cego que estava no caminho de Jericó? Qual era a oração do cego? Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não é essa a oração dela. Então você observa, não era uma vã repetição, era que ele não conseguia proferir mais palavras. Mas ele estava falando de coração, ele queria a misericórdia de Deus. Era a situação do publicano aqui, né? Ele tem consciência de sua condição, por isso ele prostra-se em sinal de sinceridade e arrependimento. A sua condição permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. Então é possível notar, pelas palavras do fariseu, que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Agora, de forma contrária, na confissão do publicano, porém, todos eram justos, mas somente ele era o quê? Pecador. Então aqui nós vemos a comparação entre ambos. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. Irmãos, olha, assim tem que ser a nossa oração, irmãos. Quando a gente chega na igreja, por exemplo, quando a gente está trabalhando, me diga uma coisa, aqui eu vou tocar na vida de alguns. Por exemplo, irmão Júnior, só é vendedor. Me diga uma coisa, tem espaço para manha no seu trabalho? Imagina isso, hoje vai chegar aqui para vender lá o filé mignon. Chegar aqui na igreja, vai procurar o marido para vender o filé mignon. Então você vai chegar, marido, me ajuda, marido, eu estou morrendo. Não vendi nada essa semana. Como pelo menos um filé desse, né? Me diga, você vai vender o quê? Né? Como é que o senhor chega? Ô marido, tá aqui, ó, melhor filé do mundo, vai querer quantos? 2 toneladas, tá bom? Pronto, já estou anotando aqui, 2 toneladas para você. Qual é o dia melhor do pagamento? Dia 10, dia 15, dia 5? Não é assim que o vendedor faz. Me diga uma coisa, os irmãos são pedreiros. Tem espaço para manha na profissão de vocês? Tem, meu marido? Não tem, meu irmão. Imagina isso, foi trabalhar todo manhoso. Ah, meu Deus, como esse tijolo está pesado hoje. Chega aqui, Keila, irmã, né? Me ajuda aqui. Vou trazer a esposa para me ajudar hoje. Mãe Ivete, me ajuda aqui, ó. Aí ela vai, Marinho pegar o tijolo. Chega, tem que ser com 2 mãos. Mas não é verdade, irmão? Um pedreiro assim, bem tão mais afeminado do que a mulher. Não é verdade? Mais uma coisa bem, não tem espaço para isso. Aí você vai ver, olha a comparação que eu estou falando, que eu estou fazendo. Agora assim, ó, fora, é aqui que eu quero chegar. Lá fora nós temos que ter o nosso ritmo. Por exemplo, a Marilda faz uns 50 banhados de calça por dia para poder ter o salário dele no final do mês. Imagina aí, mãe, no teu trabalho, né? Não ia dar certo, meu irmão. Agora, quando a gente chega na igreja, é diferente. Quando a gente chega na igreja, daí como é que a gente chega? Daí a gente dobra o joelho. Lá fora a gente não pode dizer, não é, Cris? Diga aí, você dá aula para o menino e se deitar em cima do birô, para o menino cuidar de você. Né? Não dá, não funciona. Agora, quando você chega diante de Deus, aí você dobra o joelho e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho força. Não é? Não é diferente? O Senhor sabe, Senhor, que eu estou só a graça, que eu luto todos os dias, estou cansado. Ou não é, irmão Eloy? Irmão Eloy hoje veio com dor, meu irmão, para a escola dominical. Eu estou vendo ele ali incomodado, passando a mão na perna. Veio porque tinha que dar aula para o grupo Novo Viver, senão nem vinha, né? Aí vieram poucos alunos, ele ficou aqui em cima hoje. Mas graças a Deus que o senhor está aqui. Foi Deus que providenciou para o senhor vir. Mas o senhor observa, ó, daí quando chega, todos nós quando chegamos, né, irmã Tereza? Diga aí, irmã Tereza está passando por uma fase, ó, está deixando de vir alguns cursos que tem que cuidar da mãe dela, está lá no hospital ainda. Não sei se a irmã Eliane está ainda hoje, mas ontem ela estava, né? Então, aí tem que cuidar da mãe, lá tem que ser forte, não é verdade? Tem que botar a mãe para frente, a senhora vai ficar boa, Deus vai curar. Mas quando chega na igreja é o momento de dobrar o joelho e como diz o profeta Joel, que a gente está estudando na terça-feira, rasgar o coração, não é verdade? E aqui que a gente coloca diante de Deus as nossas dores, é na hora que a gente está orando. Estão entendendo, irmão, como é interessante a lição?
Aí, o último ponto da lição diz assim: a oração que é aceita. Nos 3 minutos que me restam, diz assim: as pessoas que ouvem atentamente a oração, a narração de Jesus, talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Aí agora, a gente sabendo, olha só, quem é o fariseu e quem é o publicano. Aí Jesus disse assim, e como foi que Jesus proferiu a parábola? Chegou um publicano e orou assim, assim, assim. Chegou o fariseu e orou assim, assim, assim. Agora chegou um publicano e orou assim, assim, assim. Quem estava ouvindo dizia o quê? Não, Jesus vai dizer que é melhor ser como os fariseus, que eles são, né? Aí o que é que Jesus faz, ó? Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver assim, ó: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, se referindo ao publicano, versículo 13. Esse desceu justificado para a tua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Olha, Jesus está falando de oração, irmão, certo? Ele está falando de... tem outras áreas aí que a gente não pode confundir com isso aqui. Jesus está falando aqui sobre oração. Aí ele diz assim: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, ele diz como deve ser a nossa oração, não é? Como é que a gente deve chegar diante de Deus? Exaltado ou humilhado? Nós precisamos de Deus ou Deus precisa da gente? Não é, irmãos? Agora, me diga uma coisa: no cotidiano, não precisa citar exemplos, citar nomes, mas no cotidiano, a gente vê ou não vê pessoas que parece que Deus precisa dele? Não é? A gente vê, irmão, na igreja, tem pessoas que dizem assim, ó: se eu deixar esse cargo, vai fechar a igreja. Não vai fechar a igreja. Porque a igreja não é minha nem sua, a igreja é de... Não é? A pessoa não ora, tem pessoas que oram assim: Senhor, está aqui, ó, sou o melhor músico dessa igreja, se eu parar de tocar, acabou a banda. Vai acabar a banda, irmão? Deus vai levantar uma criança, que nem David, do irmão Daniel. O Davidzinho é abusado, irmão. Me perdoe, irmão Daniel, o termo, mas ele é abusadozinho. Ele vem falar comigo e diz: pastor, eu não venho para o culto amanhã aqui não, vou lá para a minha igreja. Eu disse: onde é a sua igreja? Eu falo no Vale. Eu disse: tá, por que você não vem para cá, David? Não, porque eu toco tambor. Se eu não tocar, né, aí não tem tambor. Tá certo. Daí ele vai lá e toca. Você vê na hora da banda ali, os meninos ensaiam o sábado todinho, né? É tudo na partitura, não sei o que. Aí na hora de tocar, terça-feira eu fiquei com pena de Bruno, porque ele pegou o saco sozinho para dar a nota ali do hino da harpa. Daí eu vi quando passou as duas autarquias, David e Mário Nilton. Cada um pegou um pandeirinho e era Bruno querendo ouvir o sax. Eu percebi que Bruno fazia bem assim, bem discreto. Olhava para ele assim, fazia. Piscava só um olho. Como quem diz: está difícil. Era eles dois com pandeirinho. Pá, 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 pá. No ouvido dele ali. Né, irmão? Mas é assim, ó. Se a gente que sabe não fizer, Deus vai levantar crianças que com a simplicidade deles, a glória de Deus vai descer do mesmo jeito. Não é verdade, irmão? Não é assim que funciona a obra de Deus? Em relação à oração, veja só o que é que diz o último ponto. Diz assim, ó: as pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus, porque a parábola é Jesus falando, não é? Então, talvez tivesse esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcerta a todos os ouvintes com a conclusão inesperada. Daí diz assim: o publicano, que era odiado por todos, isso é, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. O publicano recebeu o favor divino como dom misericordioso de Deus. Esta é a verdadeira justiça, posto ser proveniente de Deus. Assim, irmãos, olha aí, a oração aceita é a do publicano. Ela vem permeada de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Por isso ele voltou para sua casa justificado, ou seja,
inocentado dos seus pecados. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Presta atenção. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. Não é, irmãos? Então, a grande conclusão e a grande verdade dessa parábola. Certo? Agora a pergunta, irmãos, como estava a nossa oração e como a nossa oração estará a partir de agora, né? Que Deus nos abençoe. Se Jesus não voltar, próximo domingo a gente tem uma grande aula aí, mais uma grande aula.